Equipamentos e processos para reduzir o consumo de vapor de escape na evaporação. Maximilian Guer. É o homem agora. Agora, velho, agora ficou bom. Agora quero ver quem vai fazer pergunta agora, hein? Certo? Porque só não tem mais ninguém. Só agora eu vou fazer. Sócio-diretor da Alpina Orion Tecnologia Açucareira. Parabéns. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, esse é o Seara Gourmet, né? Tem o bom, tem o ótimo e tem o Seara Gourmet, aquela propaganda do presunto, né? O Robert De Niro, né? Pessoal, eu já começo pedindo desculpas, eu não vou conseguir fazer uma apresentação tão legal e tão, com a mesma desenvoltura que todos os colegas hoje de manhã fizeram, né? Não tenho essa prática, mas eu acho que a hora é muito boa, né? 3 e pouco, para a gente falar um pouco de termodinâmica. Então, as cadeiras têm sempre, no braço tem um apoio. Pega um papel e lápis, que nós vamos fazer conta, depois faz uma avaliaçãozinha, essas coisas todas, né? Mas vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje, né? A primeira coisa nós não vamos oferecer, embora eu seja diretor de uma empresa, nós não vamos oferecer nenhum equipamento hoje, não é o dia nossa palestra hoje como oferecedor de equipamentos, tá? O que eu quero provocar um pouco para vocês é justamente essa questão da economia de vapor. Causar um pouco de reflexão e o pessoal começar a pensar. Nossos colegas hoje pela manhã falaram muito, na verdade, em otimização, e sempre com o foco na automação e no controle. Não resta dúvida que a automação e controle reduz o consumo, ela otimiza o consumo de vapor, a gente viu bem isso nas várias apresentações de hoje. Mas eu acredito que nós estamos chegando numa etapa tecnológica, num momento tecnológico, em que se precisa ir mais a fundo na economia de vapor, porque é um produto hoje que é disputado. Vamos dizer assim, talvez nem o vapor em si seja disputado, mas o combustível que está gerando ele está sendo cada vez mais disputado. Se a gente voltar nos tempos coloniais, era muito fácil, né? Você pegava a cana, pegava o engenho, botava um pouco de vapor lá para trabalhar, umas mulas e tocava o negócio. Não tinha outra coisa para fazer. Hoje já existem uma série de consumidores de vapor, o vapor é disputado, o combustível que gera esse vapor é extremamente disputado. Então, economizá-lo, otimizar esse consumo, reduzir efetivamente o consumo com a seleção de equipamentos e ajuste de processos, eu acho que é um aspecto que precisa ser trabalhado. Tá? Quando a gente olha um pouquinho a indústria açucareira na Europa, que vem da beterraba, ela é uma indústria que já há muitos anos ela estuda muito a economia do vapor, por conta do combustível que eles estão acostumados a usar lá, o combustível disponível que eles têm, que é fóssil, predominantemente fóssil. Então, os caras estão realmente com a faca no pescoço e eles têm que pensar em muitas economias. E nós aqui sempre soltos com os vários efeitos de evaporação e dane-se como aquele negócio está funcionando e bota um pouco mais de bagaço para queimar. Tá? Então, o propósito é justamente apresentar um pouquinho, acho que aqui esse é o pointer, aqui, beleza. Só fazer um pouco de reflexão em cima do que a gente pode trabalhar em termos de equipamentos e ajuste de processos para reduzir o consumo de vapor de escape na evaporação. Tá? Então, vamos lá. Próximo é aqui. Não, é aqui. Aqui. Tá? Eu tenho uma experiência relativamente grande na área industrial, como projetista, como desenvolvedor de equipamentos, mas de uns tempos para cá eu voltei um pouquinho para a área acadêmica, para justamente tentar consolidar um pouco esse negócio e trazer um conhecimento para cá, desenvolver um conhecimento nacional, de forma que ele seja bem sólido, profundo, para que a gente possa ter bons resultados. Não, é aqui. Não, é aqui, não. É aqui. Agora descobri. Não. Qual que é a teclinha aqui, gente? Mas... Agora foi, tá? Então, vamos lá. A economia de vapor de uma fábrica de açúcar, ela basicamente vem da onde? Da gestão do projeto da evaporação. É a evaporação que vai gerar para a fábrica do açúcar, tá certo? O vapor necessário e é aí que a gente tem que trabalhar. E, predominantemente, o conceito clássico, né, e é onde a gente vai trabalhar, tá certo? É que mais efeitos de evaporação implica necessariamente na menor extração de escape da turbina.
Tá? Agora, da onde vem isso? Né? Por que a gente tem 5 efeitos de evaporação? Por que a gente não tem 4, 3? Tá certo? A questão é justamente entender um pouquinho essa parte. Não está indo mesmo. É que demora. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, um único efeito de evaporação, eu preciso extrair 100 toneladas por hora de vegetal, de vapor eu tenho que extrair, necessariamente eu vou consumir alguma coisa como 100 toneladas por hora de vapor de aquecimento e vou gerar essas 100 toneladas por hora de condensado. Tá? Se a gente for levar a termodinâmica a fundo, existem umas diferenças aqui por conta de algumas variações em entalpia, tá certo? Mas a princípio, tá certo? 1 tonelada por hora de vapor vai gerar 1 tonelada por hora de vapor de escape, vai gerar 1 tonelada por hora de vapor de vegetal. Tá? Quando eu faço uma mudança de um efeito para 2 efeitos, para as mesmas 100 toneladas por hora de vapor que eu estou tirando, eu já baixei o meu consumo de escape para 50 toneladas por hora. Tá certo? Isso é por isso que eu falo da termodinâmica. Você está gerando 50 num efeito, para isso você puxa 50 para gerar esse 50, consequentemente o seu escape já caiu pela metade. Vai lá? Boa, obrigado. Tá? E desse jeito, tá certo? Quando a gente chega em 5 efeitos de evaporação, a gente tem aqui, no caso, as 20 toneladas por hora de extração de escape, porque cada um dos efeitos gerou 20 toneladas por hora de vapor, totalizando as 100 toneladas por hora. Até aqui a gente não falou nada em sangria, não falamos nada em outras extrações. Tá? Como é que a gente consegue mexer com esse tipo de coisa? Por que 5 efeitos? Basicamente, a quantidade de efeitos está determinada pelo diferencial de temperatura que eu consigo aplicar, tá certo? Entre a entrada do caldo, entre o vapor de escape, vamos dizer assim, e o condensado. Se a gente volta alguns anos, se a gente volta para o passado, né, as temperaturas de água fria eram mais baixas do que as temperaturas que a gente tem hoje. Por quê? Os circuitos de refrigeração eram abertos, o sujeito pegava a água do rio, gelada, fria, tá certo? E usava, e depois cuspia aquela água fora e pegava uma água nova. Então, a gente conseguia ter temperaturas aqui relativamente baixas que permitiam trabalhar com vários efeitos de evaporação. Com o fechamento do ciclo, né, o fechamento do ciclo da água, a obrigatoriedade de você, de alguma forma, fazer reuso dessa água e não ficar captando sistematicamente água em fontes naturais, né, a gente tem que começar a pensar justamente como a gente vai conseguir a água fria da melhor maneira possível. Então, a primeira coisa que veio as lagoas spray, tá certo? As torres de resfriamento, mas, de qualquer forma, existia uma certa tranquilidade ainda, até por conta ambiental. Né? As temperaturas de bulbo úmido, que são aquelas temperaturas de ar saturado, né? Elas eram relativamente baixas. Certo? Há vários anos. Historicamente, se a gente fizer uma análise das temperaturas de bulbo úmido, a gente vai perceber que elas têm subido. O que significa quando a temperatura de bulbo úmido sobe? Tá certo? Eu já não consigo a água fria na mesma temperatura que eu conseguia. Porque eu tenho muito mais dificuldade em aproximar a temperatura da água fria no sistema fechado à temperatura do bulbo úmido. É o que a gente chama de approach. Então, um aspecto que precisa realmente começar a ser levado em conta hoje em dia tá certo? É deixar de usar bulbos úmidos fictícios e fazer uso de bulbos úmidos em temperaturas efetivamente reais e realmente partir para a busca de equipamentos de resfriamento de água que possam alcançar as menores diferenças possíveis entre a água fria e a temperatura de bulbo úmido. Isso implica em equipamentos maiores e equipamentos mais caros, mas isso vai gerar a economia de vapor que a gente precisa para a gestão do processo. Então, é só para que a gente não tire o foco, coloque o foco disso e não continue, de certa forma, com essa névoa em cima de deixa como está que a gente está conseguindo fazer. Tá? Muito bom. Na hora que eu coloco sangrias na evaporação, então existe um conceito equivalente. Do mesmo jeito que eu ponho mais efeitos e eu reduzo o meu consumo de escape para funcionar a evaporação, toda vez que eu deslocar uma sangria de um efeito para um efeito posterior, tá certo? Eu também vou reduzir o meu consumo de escape na turbina. Isso é sistemático, ou seja, eu preciso começar a fazer uso de vegetais mais frios. Tá certo? Se eu tenho V1, eu tenho que fazer V2, se eu tenho V2, eu tenho que fazer V3. Existem
existiram já até alguns projetos de fazer uso de V4 e V5 em sistemas de aquecimento de caldo. Tá certo? Ou seja, a gente tem que começar a pensar em deslocar sangrias. É obrigatório que a gente comece a refletir sobre isso. Então, aqui é um exemplo. Vamos pegar um exemplo, uma evaporação aqui de 5 efeitos. Ela tem, eu preciso extrair as mesmas 100 toneladas por hora que eu extraio para cá, mas eu estou colocando aqui ainda 20 toneladas por hora que eu estou tirando como escape. Algum tipo de aplicação que eu tenho que ter. Consequentemente, o meu consumo de total de escape aqui são as 20 que vão alimentar a evaporação toda, mais as 20 que eu preciso de extração de sangria aqui, eu tenho 40 toneladas por hora. Esse é um número qualquer que eu estou adotando aqui, só para a gente poder fazer as comparações. Então, quando eu faço o deslocamento daquela sangria, tá certo? Que era uma sangria de escape para uma sangria de V1, o que acontece? Eu já fiz uma redução de 40 para 36 toneladas por hora no consumo de escape. Como é que eu chego nisso aqui, tá certo? É a mesma coisa, eu preciso de 100, né? É 100 que eu estou tirando. E eu estou conseguindo puxar aqueles 20 que eu precisava como escape para dentro dos meus 100 extraídos como vegetal. Ou seja, eu melhorei, de alguma forma, eu melhorei a qualidade do vegetal para que ele pudesse suprir, tá certo, a necessidade daquelas 20 toneladas que antes eram usadas como escape. Então, o que acontece? Se eu tenho 20 aqui, tá certo? Eu preciso de 100, eu já tirei 20 aqui, sobram 80. Essas 80 divididos pelos 5 efeitos vai me dar mais 16 adicionais em cada efeito, ou seja, eu tenho 20 com 16, eu tenho 36 aqui, desses 36, 20 vão embora para uso, 16 vão alimentar o resto da evaporação, então eu já baixei de 40 para 36 toneladas por hora no consumo de escape. Muito bom. Aí vamos pensar o seguinte, agora eu vou conseguir melhorar de alguma forma o meu V2, o vegetal 2 aqui, de forma que eu consiga pegar aqueles 20 e jogar no segundo efeito. Então, observem que o meu consumo de escape vem para 32 toneladas por hora. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Os 20 que eu estou tirando aqui, eu vou ter que gerar aqui. Então, já são 40. 100 menos 40, estamos falando em 60. 60 dividido, tá certo, pelos 5 efeitos, são mais 12. Então, aqui eu vou ter, tá certo, 12 com mais 20 são 32. Aqui é 12, 12, 12. 12 com mais 20, 32. Volta esses 32 para cá, chega a 32 aqui no consumo de escape. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam, né, é que, na medida que eu desloco a sangria, tá certo, eu tenho uma economia real no consumo de vapor. Tá? E, por fim, tá certo? Aqui, se eu passo ela para o terceiro efeito, eu já chego a 28 toneladas por hora. Ou seja, de 40 toneladas por hora que eu precisava para funcionar a evaporação, eu consigo abaixar isso aqui para 28, tá certo? O que eu preciso fazer para eu conseguir chegar nisso? Eu preciso conseguir ter equipamentos que viabilizem, quer dizer, que possam funcionar, tá certo? Com vapores, tá certo? Um pouco mais frios, tá certo? Ou eu tenho que ter equipamentos que possam gerar vapores um pouquinho mais quentes. Então, um dos trabalhos importantes é garantir a temperatura que a gente tem aqui no resfriamento da água para funcionar na condensação, para fazer a condensação. Eu preciso ter realmente um resfriamento adequado, ainda que isso custe um pouco mais, mas eu consigo ter uma água definitivamente mais fria. Esses são uns poucos graus que eu consigo no meu ΔT, certo? Pelo lado do escape, a gente não tem muito o que fazer. Eu não posso subir a temperatura do escape porque eu vou comprometer o funcionamento, tá certo, o funcionamento da turbina. Eu vou comprometer, na verdade, todo o desempenho, a gestão do processo na turbina. Além do que, temperaturas muito mais quentes no primeiro efeito podem submeter o caldo, tá certo, a estresse térmico e degradações e outros problemas. Então, uma das coisas, cuidar muito bem da temperatura. Outras coisas, outras atividades importantes que a gente precisa é assegurar que os evaporadores tenham realmente, ofereçam, cada efeito de evaporação, ofereça um ΔT, uma diferença de temperatura menor, tá certo? Para
de um efeito para o outro, para que eu possa ter vegetais mais quentes. Então, esses são cuidados. E o terceiro aspecto é justamente ter consumidores de vegetais mais frios. Então, garantir o resfriamento aqui embaixo, tá certo? A temperatura mínima no condensador. Ponto importante. É buscar, tá certo? Equipamentos, tá certo? Que promovam o fornecimento de vegetais mais quentes. E terceiro, buscar o uso de equipamentos que promovam, que permitam o uso de vegetais mais frios. É isso que tem que ser trabalhado dentro do processo industrial. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Como é que a gente avalia tudo isso, tá certo? Basicamente, o que eu tenho que mexer é no meu ΔT. Da onde vem essa equação? Essa equação vem disso aqui. Isso aqui, basicamente, o que é? É o famoso UA∆T, ou seja, coeficiente global de troca térmica, vezes a área, vezes o ΔT. Eu só fiz aqui, no caso, o calor, eu fiz aqui o fluxo de vapor multiplicado pelo calor latente dele. Então, o meu ΔT, ele está associado, tá certo? Na verdade, ao produto da minha vazão mássica de vapor, pelo calor latente desse vapor, que está associado à sua temperatura, dividido pelo coeficiente global de troca térmica e dividido pela área de troca térmica. Ou seja, o que a gente tem que fazer para reduzir o ΔT dentro de um efeito de evaporação? Eu preciso aumentar o coeficiente global de troca térmica, está aqui no denominador, tá certo? Eu preciso aumentar a área de troca térmica, isso é uma possibilidade. Eu posso fazer uma redução da temperatura, tá certo? Da água de resfriamento da condensação final, como está lá embaixo, e o uso de equipamentos consumidores mais eficientes. Então, é esse aspecto, vamos chamar assim, é aqui que a gente tem que trabalhar no projeto e na seleção de equipamentos e na compra de equipamentos, na instalação de equipamentos efetivamente. Tá? E aqui a gente vai começar justamente quais são as ações possíveis que a gente pode tomar. Então, por exemplo, uma delas, e eu já tive experiência praticamente em todos esses equipamentos aqui, mas, por exemplo, evaporadores e aquecedores de película, ou seja, é justamente fazer a substituição de evaporadores do tipo Kessner, aqueles evaporadores Robert, que trabalham, na verdade, por inundação, eles estão realmente cheios de caldo, para aqueles evaporadores do tipo Falling Film. Só que a questão não é só mudar para um evaporador Falling Film, é aceitar um projeto. Eu tenho que tomar alguns cuidados quando eu passo para um evaporador de película. Um deles, evaporadores de película passam a ter uma caracterização muito importante, que é o que a gente chama aqui de taxa de molhamento. Ou seja, são evaporadores que não têm mais a superfície de troca térmica inundada, como é o caso de um evaporador Robert. Um evaporador de película, ele tem um filme de caldo, tá certo? Que lava toda a superfície daquele tubo, daquela área de troca térmica. Então eu tenho que tomar um cuidado, que eu preciso garantir uma certa vazão de caldo na parte, vamos imaginar, superior desse tubo, dessa superfície, para que essa superfície não seque ao longo da sua extensão. Ou seja, não adianta nada eu colocar um evaporador de película e metade dele trabalhar seco. Por quê? Porque o processo, o equipamento, já evaporou, aquela água já evaporou no meio do caminho. Isso só vai gerar incrustação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, justamente na hora de dimensionar, selecionar, e até na hora de equalizar propostas e conversar com fornecedores e tudo isso. A gente tem que avaliar essa caracterização, essa configuração aqui, taxa de molhamento, ou seja, qual é a vazão de caldo que eu preciso ter para garantir que a parte inferior da minha superfície de troca térmica esteja molhada depois de todo o percurso que o caldo fez por ele, tá certo? E aí eu tenho justamente o aspecto da severidade da incrustação. Ou seja, eu vou por alguma coisa mais econômica que depois fica totalmente incrustada e eu não consigo limpar. Ou seja, essa incrustação ela me rouba toda a vantagem da troca térmica que eu podia ter com um coeficiente mais alto pelo fato de usar um evaporador de película, tá? Eu posso aumentar a área instalada na troca térmica. Muito comum hoje, né? Vamos colocar mais tubo, né? Vamos fazer um cozedor maior, vamos colocar um evaporador mais tubo, vamos encher aquele negócio de tubo. Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como é que eu vou aumentar essa área de troca térmica? Eu vou reduzir o diâmetro de tubos? É uma possibilidade. Em cozedores se trabalha muito isso. Eu saio de um cozedor de tubo de 4 polegadas e ponho 3 polegadas. Beleza, a área superficial de um tubo de 3 polegadas, pelo número
número, né, multiplicado pelo número de tubos de 3 polegadas que eu consigo montar no cozedor num determinado volume, é fantástico, é maior do que de 4 polegadas, eu estou feito. Está ótimo. Só que aí eu esbarro num outro problema. Certo? Eu tenho aqui o problema da perda de carga. Certo? Um tubo de 3 polegadas, num cozedor convencional, vamos pensar, ele está trabalhando com 1,20 m, 1,40 m de massa em cima do espelho, certo? Aquele negócio está cheio, um tubinho de 3 polegadas, aquela massa tem que ficar, aquela coluna de massa tem que circular por tubos de 3 polegadas, a perda de carga aumenta, eu não consigo mais trabalhar com o cozedor cheio. É uma condição muito usual que a gente vê em usinas. O sujeito montou um tubo de 3 polegadas, quando chega no final do cozimento, a gente percebe que, não dá para trabalhar com 100% do volume. Aí quando você conversa com o cozinhador, ele fala, não, a gente só vem aqui até a luneta de baixo, porque a luneta de cima não dá para trabalhar. Ou seja, você colocou mais área a princípio, mas você está trabalhando com menos capacidade. Lascou-se do mesmo jeito, ou seja, ficou patinando. Tá certo? Muito bom. E o outro aspecto, eu vou aumentar o volume do equipamento. Eu ponho um cozedor de 800 hectolitros, 1.000 hectolitros lá, fica um negócio espetacular. A gente tem que ter em conta o seguinte, que quando eu aumento o volume do equipamento, e não só a área de troca térmica, eu também aumento a quantidade de produto que vai lá dentro. Consequentemente, as vazões mudam e o recálculo todo é feito. Ou seja, a expectativa de uma mudança no ΔT pode não acontecer, porque eu aumentei a área, mas eu também aumentei a vazão. Consequentemente, eu estou com vazão mais alta e área mais alta, eu estou lascado com com a mesma troca térmica que eu tinha antes. Tá? Nós podemos mexer aqui na temperatura da água de resfriamento. Isso é muito importante, ou seja, a redução da diferença da água fria com o bulbo úmido. Isso é muito importante, é o que a gente chama aqui de approach, no pessoal de torre de resfriamento, eles falam muito isso. Então aí vem aquele debate, lagoa de aspersão, tá certo? Tamanho da torre de resfriamento. O fato é o seguinte, os bulbos úmidos, as temperaturas de bulbo úmido estão cada vez mais altas. Isso se é aquecimento global ou não vou entrar nesse mérito, mas elas estão historicamente mais altas. Consequentemente, para você obter temperaturas de água fria mais próximas dessa temperatura, está aumentando o tamanho da torre de resfriamento e isso deve ser levado em conta. Certo? Isso é muito importante, ou seja, eu vou pôr uma lagoa spray, eu vou pôr uma torre de resfriamento, preciso ver qual é o desempenho de cada uma. Isso precisa ser analisado e depois, na hora de avaliar uma torre de resfriamento, tenham atenção, tá certo? A esse fato. Eu já fiz entrevistas, conversei com pessoal de usina, inclusive fora daqui do Brasil, onde eles comentaram comigo, não, compramos uma torre grande pra caramba, supostamente desnecessária, por quê? Porque no verão, quando a gente tem uma temperatura estúpida, temos um bulbo úmido alto pra caramba, a gente quer continuar tendo a água fria que a gente precisa. Então, essa é uma tensão técnica que, no meu entendimento, precisaria ser dada na seleção de equipamentos, tá certo? Aqui a gente tem cozedores contínuos, por exemplo. Lógico, é uma ótima solução, porque, basicamente, o que o cozedor contínuo oferece? Ele reduz a altura de massa dentro do operador, dentro do sistema. Ou seja, o que eu tinha, sei lá, de 1,20 m, 1,40 m, 2 metros de massa num cozedor de batelada, eu passo a ter uns tantos centímetros em cima daquele espelho. Um espetáculo, uma ótima solução. Só que a gente tem que ter em conta o seguinte, que um cozedor contínuo representa obrigatoriamente mais complexidade no processo de automação e controle. Ou seja, a decisão por um cozimento contínuo também não é tão simples assim, porque você... É o clássico, né? Quando você tem um equipamento de batelada, você tem um monte de fatores, parâmetros que você pode ir ajustando na medida que você vai tocando o processo. Quando você tem um sistema contínuo, você tem um engessamento maior. Você, veja bem, se você colocar no cozedor contínuo um produto ruim, ele vai cuspir um produto ruim na saída de qualquer jeito. Você não tem como corrigir isso. Ou seja, a opção por um sistema contínuo, ela não deve ser feita só pela ideia do eu vou economizar, eu vou conseguir economizar vapor. Não, eu tenho que poder, na hora que a gente opta por um sistema contínuo, tá certo? A gente tem que ter em mente que a gente precisa ter melhores parâmetros de controle em todo o processo de produção. Tá? Limpeza mecânica ou mesmo limpeza química em evaporadores, trocadores de calor. Esse também é um outro conceito que eu gosto de abordar um pouco sobre isso, tá? Essa ideia, tá certo, de que se deve fazer uma disputa, tá certo, por quanto mais tempo se deixa de limpar, por quanto maior é o intervalo entre limpezas e em evaporação em usinas, deveria ser abandonada.
tá certo? Ou seja, precisa-se fazer o açúcar e não economizar, eventualmente, um produto ou a limpeza para fazer a limpeza da evaporação. Quanto mais limpo um evaporador trabalhar, maior é o tempo de manutenção de um coeficiente de troca térmica elevado. Então, o foco tem que ser esse. Eu preciso limpar o evaporador, eu limpo o evaporador. Eu não posso ficar postergando a limpeza da evaporação ou tendo problemas com a limpeza da evaporação, a eficiência da limpeza da evaporação, porque eu estou prejudicando, na verdade, o produto final que a gente está fazendo. Então, eu acho recomendável começar a olhar isso não como um meio só de economia, mas como um meio de aumento de eficiência. Não? Parar de fazer aquela disputa, como eu já escutei, na nossa usina aqui a gente fica 2 meses sem limpar a evaporação. Ah, não tem incrustação? Não, a gente não olha. Não? E vai. A gente não olha, fica seco, lá está sem problema. Né? E o outro aspecto, que é o que eu tenho me interessado bastante hoje em dia também, é na questão do tratamento de caldo. Não? Há, sei lá, 200 anos, 300 anos que o tratamento de caldo de cana basicamente não muda, a defecação não sai dela, a gente não se sai da defecação, certo? Tem outros aspectos, eu não quero aqui trazer outras técnicas, teorias, muitas coisas já foram tentadas, o caldo de cana tem as suas particularidades, a produção de etanol também é uma particularidade da cana de açúcar, mas algumas coisas eu acho que são importantes. Primeiro, a gente precisa começar a se preocupar mais com o tratamento de caldo, certo? Ou seja, vamos caracterizar. Eu li recentemente, foi uma tese de doutorado do pessoal da Austrália. Eles trabalham pra caramba nessa área de tratamento de caldo. Né? Então, olha só, coisas que eu percebi na tese. O pessoal se preocupa demais com a caracterização adequada do caldo, ou seja, o que tem o caldo, quais são os constituintes dele, quais são os componentes, os compostos deles. Tá certo? Aqui, outra coisa importante, conhecer a solubilidade desses compostos, tá certo? Para você entender as formas de remoção das impurezas. Eu tenho cálcio, tenho ácido fosfórico, eu tenho fosfato, tá certo? Como o cálcio e o fósforo reagem entre si, tá certo? Para que eles se tornem realmente produtos insolúveis e precipitem num decantador. Ou seja, esses são cuidados que precisam existir e existem, tá certo? Em outros países canaveiros, sobretudo na Austrália, tá certo? A Queensland, QUT, Queensland University, alguma coisa dessa, quer dizer, de Queensland, eles se dedicam muito ao conhecimento do caldo e à estrutura físico-química dele e à forma de tratamento. Isso é muito importante. Então, por exemplo, só para vocês verem, tá certo? Só o cálcio e o fósforo, não? Eles podem reagir em fosfato monocálcico, que é solúvel, tá certo? Aí você tem o tricálcico, que é insolúvel, ou você tem mesmo a hidroxiapatita, que é o que seria preferente nessa história toda. Tá? Então, isso aqui precisa, no meu entendimento, precisa ser bem estudado, ou seja, parar de dizer assim, a gente tem um decantador e toca aquele negócio para frente. É começar a olhar o que está acontecendo com o caldo. E é isso, gente. Aí a gente vai aqui, perfeito, certo? Quero agradecer a paciência de vocês, pedir desculpas aqui pelo horário da termodinâmica, mas quem sabe possa ter sido de algum auxílio para vocês. Obrigado, gente. Se não tiver pergunta, eu vou fazer. Não é possível. Por favor, né? Ó. Claro, pode fazer. Olha aí, foi em cima. Tem 2 minutos. Max, meu nome é Décio, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom. Você falando aí sobre temperatura de bulbo úmido, né, me chamou a atenção aqui de uma expressão que eu ouvi esses dias, né, e que tem tudo a ver aí com as torres de resfriamento. É quando você tem uma turbina de condensação pura e que você pode ter, no caso, um bypass dela por causa de algum problema que houver, por exemplo, um rechaço de carga no tubo gerador, né, na linha, e você passa através do tubo de descarga, né, ao condensador. E aí, dependendo do tempo de operação que isso possa acontecer, você pode ter aí uma saturação da torre, né?
Ou seja, normalmente aquele tubo de bypass, ele descarrega o vapor numa temperatura mais alta do que normalmente a temperatura do vácuo, né, do vapor no vácuo. O que você me diz disso? Qual a sua experiência? E que condições de dimensionamento dessa torre, então, deveria ser tomado em conta? Porque eu entendo que a saturação vai ser aquela aproximação, ou seja, aquele approach vai chegar praticamente a zero, né? O approach não chega a zero, nunca. O approach, na verdade, é a medida da temperatura da água fria que a gente consegue, menos a temperatura da água fria, menos a temperatura do bulbo úmido. Ou seja, quanto mais saturado tiver o processo, como você mencionou, a temperatura da água fria sobe. Ela se afasta dessa temperatura do bulbo úmido e compromete o desempenho da torre. Certo? Eu não sou um expert em torre, teria outros colegas que poderiam falar melhor do que isso, mas a saturação em si, ela não acontece na torre de resfriamento. Quando você tem esse bypass, certo? O que acontece? Você está, de certa forma, mandando para o condensador, você está mandando uma certa quantidade de vapor, certo? Numa condição termodinâmica diferente daquela que deveria chegar. Então, a questão toda é como quem satura, na verdade, é o condensador. Se o condensador não consegue transformar 100% do vapor que chega nele, tá certo, em líquido, vamos imaginar que o condensador passa a receber um pouco de vapor superaquecido para as condições ambientais, para condições termodinâmicas, o que ele vai ter? Ele vai ter que primeiro tirar o condensador em si, ele vai ter que tirar calor sensível do vapor, tá certo? Para colocá-lo ele na condição de saturado, para depois tirar o calor latente com a mistura de água. Então, o que acontece, na verdade, é que você passa a ter uma grande confusão dentro do condensador, a temperatura da água vai mudar e, consequentemente, você vai mexer no equilíbrio térmico da torre de resfriamento. Então, em princípio, eu estou de acordo com você, mas é o seguinte, essa condensação, quando é assim, ela não é feita no condensador. Ela é feita antes, através do dump tube, ou então de um sistema de injeção que você tem antes, né? E o que eu estou falando especificamente é de que normalmente aí realmente vai sair a uma pressão um pouco maior, quer dizer, a um vácuo menor do que aquele que normalmente estaria, né? E então a água começa a ir, vamos dizer, a água a resfriar e para a torre numa temperatura mais alta. E como aí você então, conforme você mesmo falou, tá certo? E aí eu queria saber se realmente a torre aguenta, vamos dizer assim, por quanto tempo aguentaria, né? Isso aí não tem também uma preocupação com relação a materiais. Essa é uma pergunta. Bom, veja bem, existe preocupação com relação a tudo em função da temperatura. A torre é feita de plástico, tá certo? O plástico tem uma temperatura, então tem que se saber qual é a temperatura que vai chegar. Né? Quais são as condições que existem hoje? Isso não está definido, não está claro. Então, quanto tempo a torre aguenta, o que ela aguenta, é muito difícil de responder. O fato é um só. Uma torre de resfriamento é um equipamento, é um trocador de calor latente. Ele tira temperatura da água, saturando o ar que passa por ela. Então, se o ar que está passando pela torre está muito próximo da saturação, ele vai ter pouca capacidade de extração de umidade daquela água, consequentemente a água vai perder pouco calor latente por evaporação, ela vai esfriar menos do que devia. Ou seja, se eu estou colocando uma água mais quente na torre de resfriamento, eu estou mexendo no balanço térmico. Se eu estou colocando uma água mais quente na torre, eu estou obrigatoriamente desbalanceando aquela questão térmica. Aí vem aquela história, se a torre estava calculada para condições muito distantes dessa situação que aconteceu, tá certo? Ela vai entrar em falência, vamos dizer assim, muito mais rápido, sem que você tenha o que fazer. Como remediar isso, tá certo? Você pode colocar isso numa gestão de risco, você pode avaliar, isso pode acontecer, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a
carga térmica da torre para que ela possa trabalhar nessas condições. A questão toda é o seguinte, vale a pena eu fazer isso em relação ao custo que eu tenho do investimento, ao CAPEX que eu tenho que colocar para colocar a torre, para gerir um risco que pode ou não acontecer. Não? É como eu havia comentado, eu tive uma situação, isso foi na Bolívia, não tem por que esconder, uma usina estava me questionando sistematicamente a temperatura do bulbo úmido, a seleção da temperatura do bulbo úmido. Parecia que eu estava vendendo bulbo úmido para o pessoal da usina. A discussão era essa. Numa outra usina, o sujeito fala para mim, não, a gente quis fazer o seguinte, nós quisemos o bulbo úmido máximo que a gente consegue por aqui, em qualquer hipótese, porque mesmo naquele dia canicular, a gente queria água a 30 graus, porque a gente tem aqui uma destilaria que a gente quer manter na temperatura. Então, no resumo, o que foi? Enquanto uma usina estava discutindo se fazia um approach de 5 ou 6 graus, ou seja, a temperatura da água fria para a temperatura do bulbo úmido, a outra usina virou e falou, não, eu quero uma torre com 3 graus de approach. Ou seja, se o meu bulbo úmido é 27, eu quero 30 graus, eu quero 30 graus de água fria, e eu quero 27, e eu aceito, na verdade, eu imponho 27 de bulbo úmido. Consequentemente, o tamanho muda, o valor muda, o investimento todo muda. Mas então, a resposta, eu acho que a sua pergunta, talvez não seja a mais objetiva, mas a torre pode aguentar sim, mas ela tem que ser calculada, essa carga térmica tem que estar no cálculo da torre. Se ela não tiver, não tem milagre. Se a carga da torre tem uma carga térmica e eu impuser uma outra carga térmica, ela vai me responder com uma temperatura diferente da água fria, sem exceção. Eu queria só esclarecer uma coisa, que a Alpina Orion, né, não é a Alpina fabricante de torres de resfriamento. Ok? Então, faz parte do mesmo grupo, mas ela é especializada na fabricação, no projeto e fabricação de equipamentos para produção de açúcar, né? Fabricação, medição e controle de açúcar. Tá certo, Max? A gente chega amanhã lá nisso aí, fica sossegado. Isso. Amanhã isso é importante, porque senão a discussão entra para um campo que não é exatamente aquilo que é a responsabilidade do Max. A segunda coisa importante é que, sobre essa questão da temperatura, amanhã a gente vai ter uma palestra que pode trazer um pouco mais de luz sobre isso, que é a tecnologia da pulverização. Esse é um fator determinante. Seja a spray dryer, torre de resfriamento, a pulverização da água tem uma tecnologia que altera essa troca térmica. E isso é importante, já é a especialidade da Spray System, que vai fazer uma palestra amanhã. Aí, ó. Gente, nós estamos de bola no meio, gente! Boa tarde, Marcos. Oi, boa tarde. Boa tarde. É só para confirmar o exemplo, assim, o meu entendimento do exemplo que você deu para a gente. Então, com a redução da demanda do vapor de escape pela sangria ao longo dos efeitos, teoricamente, eu posso aumentar, então, a vazão de caldo na entrada para uma mesma área de evaporação? Não. A vazão de caldo, o deslocamento da sangria é só da onde você vai, em que estágio de evaporação você vai tirar, tá certo? Aquela quantidade de água daquela vazão de caldo pré-estabelecida. Deslocar uma sangria não te dá mais espaço, vamos chamar assim, bom, até pode dar, vamos chamar assim, porque você tem temos que pensar o seguinte, se você tem uma evaporação ou você está calculando uma evaporação. Então, se você tem uma evaporação, você pode tê-la preparada com uma grande área no começo, no primeiro e no segundo efeito. Consequentemente, ao deslocar a sangria, você vai liberar a área de troca térmica do efeito anterior para fazer mais extração de água, mas isso mexe no balanço de novo e puxa mais escape de novo, porque você mexeu na quantidade de caldo. Então, só pense o seguinte, por uma dada quantidade de caldo, vamos chamar assim, quanto mais eu deslocar a sangria para o final da evaporação,
evaporação, menos escape eu consumo. Agora, se eu aumentar a minha quantidade de caldo por conta de uma disponibilidade que eu consegui na evaporação ao deslocar a sangria, eu volto a consumir um pouco mais de escape, porque eu não vou extrair aquelas 100 toneladas, eu vou extrair umas 110 toneladas. Então, realmente, o deslocamento de sangrias numa evaporação existente pode, sim, abrir espaço de área, abrir área disponível para gerar mais capacidade operacional. É fato. Não, perfeito. Então, tá entendido. Legal. Obrigada. Vou complementar essa informação. Esse case, a Clealco fez um case muito interessante e apresentou no Sinatube Fabricação de Açúcar. E está disponível... A Terios também teve algo parecido. Então, está disponível no YouTube do Jornal Cana. É gratuito, vocês não vão me pagar nada, tá bom? Mais uma. Não, que isso? Olá, Max. Não, só um comentário. Eu e o Reginaldo, estivemos há uns 20 dias na Argentina, e só um comentário para complementar a sua informação a respeito de limpeza em sistemas de evaporação, e eu vi que lá muito acontece, um pouco diferente do que ocorre aqui no Brasil, que é essa prolongação cada vez maior do ciclo de evaporação, né, das campanhas da evaporação, e lá por eles produzirem 100% de refinaria, né, praticamente a Argentina é 100% açúcar branco refinado, então eles têm uma característica muito importante em relação à qualidade final do açúcar. Então eles têm realmente uma programação na limpeza, ou seja, independente de como está a evaporação, ela acontece dentro de uma programação, seja semanal, quinzenal, enfim, né, de acordo com a qualidade do caldo, da matéria-prima, enfim. Então isso acontece lá, indo realmente aquilo que você falou, Max. Eles não estão buscando a qualidade da evaporação, eles estão buscando a qualidade do açúcar, produto final. Que é o que é vendido, né? Eu Exato. acho que é essa preocupação que a gente tem que ter. O que me traz dinheiro no caixa, tá certo? É o que eu estou vendendo de açúcar. Ou seja, quanto menos eu recircular açúcar na fábrica, quanto mais eficiente for a fábrica, é melhor. Mesmo que para isso, puxa vida, vai me custar um pouco de limpeza. É um problema, mas tem que fazer. Positivo. Obrigado. Pode continuar fazendo pergunta depois. Tem um negócio também que eu preciso fazer a propaganda do SPA, né? Sobre a limpeza das caixas, isso também é um fator importante. Quando você tem o SPA, mesmo que seja no módulo de energia, você tem que modelar os consumidores. E o principal consumidor, normalmente, nas usinas, é a evaporação. Então, quando você modela, você tem que medir, e que seja pela medição que você já existe, ou por inferência, por correlação. Ok? Isso também foi apresentado no case. Ou seja, o SPA é obrigado, por balanço de massa e energia, a entender qual é a caixa, qual é o nível de eficiência de cada caixa. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que a programação de limpeza de forma estática e analógica, ela segue um padrão que não diz respeito exatamente ao estado, à eficiência da caixa naquele momento. Então, você pode estar limpando uma caixa limpa e pode estar deixando uma menos eficiente parada, funcionando. Quando você faz isso com SPA, normalmente você traz isso como laço aberto, além do laço fechado que está resolvendo o problema do escape e tal, e você traz isso como uma informação de gestão à vista. Já na programação de limpeza da caixa, normalmente você tem uma redução de pelo menos 1/4 na limpeza das caixas. Quem utiliza pode dar... Né, eu normalmente... Né, tal Enéas aqui que não me deixa mentir sozinho, né, e todo mundo sabe da minha credibilidade. Né, no máximo, eu aumento, mas eu não invento. Né? Então, é isso. É um fator importante de quanto uma tecnologia, e até atuando numa outra área, consegue gerar uma eficiência num fator que é tão importante e evitar incrustação e perdas. Né? Degradação, inversão, enfim, outros fatores na qualidade, não é só economia de vapor, afeta a qualidade do produto. É isso aí, plim, plim. Com certeza, categoria. E não é só consumidor também, é produtor, né? A segunda caldeira que tem na usina é evaporação. Né?